Nós estamos de volta com o Tribuna Livre nesta sexta-feira. Hoje é dia 12 de setembro, gente, de 2025, viu? E olha só, tem estreia na tela da TV Horizonte na América FM, o programa Cruz e Divã, com Dom José Otácio Oliveira Guedes, bispo auxiliar de Belo Horizonte, e com o psicanalista, o Dr. Jefferson Manuel. E o Dom José Otácio está aqui com a gente. É sempre muito bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tribuna. E toda vez que o Dom José Otácio vem aqui, é porque tem notícia boa, né? Ok, Léo, obrigado aí pela acolhida. Esperamos que satisfaça, digamos, encha o coração das pessoas de coisa boa, porque são duas coisas boas, né? Bíblia, o elemento mais espiritual, e também o divã, que ajuda com a questão dos sentimentos, dos afetos, né? Como lidar com eles. E é uma proposta nova, né, Dom José, na televisão, que vocês vêm trazendo neste programa. Eu já vi, gente, algumas coisinhas que eu passo pelo estúdio e vejo o Dom José, mas o Jefferson lá gravando, mas é uma proposta nova agora, né? Então, Léo, nós propusemos pegar os personagens bíblicos, né? Não pegamos na sequência, mas vamos trabalhando. O primeiro, já vou dar um spoiler, né? No domingo vamos trabalhar Caim, né? Uma figura, aquele que mata Abel. E o intuito é esse, da minha parte, que é o meu estudo como biblista, é fazer o desenho biográfico a partir dos textos bíblicos, né, construir esse personagem, e o Dr. Jefferson leva ele para o divã. E é o momento, então, onde há o diálogo entre nós, de modo a, pensemos, a atitude agressiva de Caim, que mata o irmão. O Dr. Jefferson, então, faz as leituras, desde como é que seria essa criança, que caminho ele fez para chegar a esse momento onde ele não dá conta, você pode dizer assim, de uma não aceitação, porque a narrativa do texto diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim, né? Esse homem que, eventualmente, a mensagem que Deus passaria é, olha, você pode fazer melhor, né? Se ofereceu esse sacrifício, mas você pode dar um passo. Mas Caim não conseguiu dar conta, de que se pode dizer, com essa frustração. Então, esse adulto que não dá conta com frustração, como é que seria esse menino? Então o spoiler é só isso. Se quiser saber mais, aí vai ter que 9h30 no domingo dar uma espiada lá na TV Horizonte. Dom Zé Otácio, imagino que seja uma felicidade muito grande a estreia do programa exatamente nesse mês de setembro. É o mês de Setembro Amarelo, em que a gente fala muito sobre saúde mental, em que a psicanálise e a Bíblia nos ajudam e ajudam, né? Quem está acompanhando a gente pela América e também pela TV Horizonte, pelo YouTube, ajudam a ter, né, algum tipo de luz, né, um acolhimento para silenciar, ou pelo menos para tentar afagar esse coração e trazer uma calma maior, né, um acolhimento. Isso aí, Adriana. Essa parte da psicanálise é mais com o Dr. Jefferson, mas ao estar com ele no programa a gente vai aprendendo. E o intuito é esse, é que aprendamos a lidar com a realidade. Ele insiste muito nisso. Ele diz que a realidade é aquela que nos castra, aquela que nos frustra, mas é o que temos diante de nós, né? Então, o adulto que somos nós precisa não deixar aquele menino, né, que talvez foi ferido, teve a sua história, que ele venha, pelo fato da realidade, talvez tirar a casquinha da ferida lá de trás, né, que aquele menino não venha, digamos, a dirigir a nossa vida. Mas o adulto diz, olha, fica tranquilo que eu vou cuidar de nós dois, né? Ou seja, a gente vai enfrentar essa realidade. Então, os personagens bíblicos que nós abordamos, né, nesse programa Cruz e Divã, o intuito é ajudar também aqui o nosso ouvinte, quem nos acompanha na TV, com o programa, ele possa se confrontar, né, com os próprios sentimentos e fazer também o seu caminho. O intuito é esse. A gente não está ali só para estar dando conselhos, mas a pessoa vai se espelhar naqueles personagens. Se identifica, né, em algum momento. Porque esses sentimentos, raiva, inveja, esse trem, como dizemos nós os mineiros, essas coisas estão dentro de nós, né? Nós temos ali. Então, como o adulto lida com isso? O intuito é esse, né? E os personagens bíblicos, eles são muito humanos, né? Como, né, são pessoas como nós, de carne e osso, a quem foi dadas missões, né? Nós vamos tratar outros dentro da história da salvação de Deus, mas eles têm que lidar com as suas questões interiores, né?
Então, atenção, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo na América FM. Domingo, a partir de 9h30 da manhã, na TV Horizonte, canal 30, ou no YouTube, tá bom? E na América FM, a partir das 7 horas da noite, tá? Programa Cruz e Divã, Cristianismo e Psicanálise, com o Dom José Otácio, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, e também o psicanalista, o Dr. Jefferson Manuel. Pode também assistir pelo aplicativo, deve assistir pelo aplicativo. É o Vox, pesquisa lá na sua lojinha, Vox Rede Catedral. Você vai baixar, vai acompanhar o Tribuna Livre também e tantas outras programação da TV e da rádio. Agora, o Dom José falou uma coisa interessante, a questão do confrontar, de tirar o público do lugar comum. Né? Como eu disse, eu falava uma proposta nova, vamos unir aí espiritualidade e aí psicanálise junto, né? Então esse programa vai propor, como o senhor disse, um questionamento do público que está ouvindo, porque principalmente as pessoas às vezes pensam mais pelo lado da fé e esquecem o outro lado, mas os dois lados caminham juntos e esse programa prova isso. Perfeito, Léo. E essa coisa dos campos diferentes, né, da lupa diferente que colocamos sobre a nossa vida é importante, porque nem tudo a psicanálise dá conta, né? Porque tem um horizonte onde a fé vem em auxílio da nossa fraqueza, parafraseando um texto de Paulo, onde ele ajuda o horizonte, porque abre, né? Eu percebo que eu não tenho como substrato de energia somente os meus braços, né? Há um outro com quem eu dialogo, esse outro que é Deus, né? Há uma salvação em Cristo, há uma oferta de graça feita a nós. Então esse é o elemento da cruz, né? Que é a minha parte. Mas também, como você disse, os crentes não podem perder de vista que a ciência é um dom extraordinário de Deus, né? Que é a inteligência que Deus dá. E a psicanálise, ela é esse intuito o Dr. Jefferson fala muito de pesquisar, né? Enquanto que na psicologia, o elemento racional que a pessoa dá, o psicólogo trabalha, a psicanálise ela se propõe a ir lá, né? Onde é que está esse menino? De onde é que vem essas coisas, essas feridas? Por que você está reagindo assim? Então vai ser uma experiência legal. Acredito que quem nos acompanhar há de fazer conosco um caminho muito interessante. E eu acredito que pelos meios todos, você falou do Vox, né? Os ouvintes vão poder nos dar um retorno. Queremos que seja interativo. Nos dê um retorno, né? Faça saber a tua percepção, inclusive que a gente possa melhorar nosso processo do programa. Gente, eu posso já adiantar para vocês que está tudo muito lindo, cenário muito lindo, proposta de arte muito, muito fantástica e com certeza, né, tá todo mundo já ansioso para acompanhar e você que está nos acompanhando, né, nos assistindo e nos ouvindo vai gostar bastante. Dom José tá animado, né, Dom José? Estou sim, estou feliz, sabe? Pois é, porque, é um filho, né, de certa forma, né, é um momento, assim, importante quando a gente traz algo um presente, né, para aquele que nos acompanha e confia tanto, né, na TV Horizonte e na América FM, na Arquidiocese, então é uma forma de trazer esse presente, né, mais um momento de ajuda, de auxílio também, né? Então, Adriana, isso se coloca dentro do horizonte que propõe ser os meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação, né, que é esse diálogo com o elemento da ciência e da fé, né? Estamos sempre no nosso horizonte aí, a Pontifícia Universidade Católica, na formação de profissionais com quem a Sociedade Mineira de Cultura, esse diálogo que temos muito próximo. Então o intuito é essa responsabilidade, passar a fé e passar os elementos também da pesquisa e, no nosso caso, conjugados, né? Sim. Desejamos sucesso. Obrigado. Já é um sucesso. Longa vida. Isso, e reforçando a estreia, então, domingo, a partir das 9 da manhã na TV Horizonte, às 7 da noite na América FM 107.1, programa Luz e Divã, Cristianismo e Psicanálise, com o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom José Otácio, e o psicanalista Jefferson Manuel. Certinho? Perfeitamente. Cruz e Divã. Eu falei o quê? Luz. Cruz ok. e Divã. Mas é uma luz também, mas né, é na vida das percepção pessoas. boa. Aliás, sugestivo. Sabe que nós vamos celebrar no domingo? A festa da exaltação da Santa Cruz. Setembro é o mês da Bíblia e setembro são muitos elementos, amarelo, da prevenção da saúde mental. Então, colocamos tudo nas mãos de Deus, se for para a glória dele e para o bem dos irmãos, que seja um sucesso. Que a gente possa trazer luz a isso. Mas o programa Cruz e Divã, Cristianismo e Psicanálise,
Bispo, obrigada, viu? Com alegria, Adriana. Abraço grande para você e para o Léo. Muito obrigado, Dom. Ô, gente, e olha só, nós vamos fazer um intervalo agora, mas aí nós já vamos anunciar o nosso tema do dia, tá bom? A nossa pergunta do dia. Você sabe escutar o outro? Você sabe? Tem uma diferença, escutar e ouvir. Você escuta ou você ouve? Vai respondendo aí no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179, tá bom? O Tribuna Livre volta já já, não saia daí. Tribuna Livre com você e agora vamos falar sobre escuta. Você já percebeu que muita gente só sabe falar, mas não sabe escutar? O escutar pressupõe o quê? Conexão. É uma habilidade ativa, cria elos e promove uma relação de confiança que pode fazer a diferença naquele que precisa de ajuda emocional. Gente, há de se exaltar também, né, trabalhos de instituições, de ONGs, que desenvolvem iniciativas voltadas para o acolhimento de sentimentos e também de emoções. E no programa de hoje a gente está recebendo o educador e escritor Eduardo Machado, ele que também é um representante em Belo Horizonte do Instituto Amai-vos, Contém Amor. Eduardo Machado, bem-vindo. Muita alegria estar aqui com vocês. É alegria também quando você vem aqui até o Tribuna Livre. E aí, gente, olha só, você vai participar da nossa pergunta do dia. Você sabe ouvir o outro? Você sabe, você tem habilidade ou você acha que ouve, que não ouve? Atenção que tem uma diferença, tá bom? Essa é a nossa pergunta do dia. E o nosso WhatsApp é o 99412-2179. 99412-2179. Por que há uma diferença? Vou tomar aqui a liberdade de já adiantar o assunto. Por quê? Porque o escutar, como o Léo disse há pouco, pressupõe uma ação, é algo mais ativo. O ouvir, ele é passivo. Então, quando você escuta, você está ali disponível para estabelecer um elo, um vínculo e assim poder ajudar o outro, né? Quando você ouve, você pode estar ali, ó, escrevendo alguma coisa e ouvindo, mas você não tem, é uma atitude passiva. E aí a gente tem algumas instituições, inclusive o Instituto Amai-vos, o Contém Amor, que a gente teve a grata surpresa de conhecer por meio do Eduardo Machado também, algumas propostas até mesmo dentro do Instituto, que pressupõem essa escuta, né, Eduardo? Exato. E nós vivemos um mundo que está desaprendendo do escutar, né? Nós estamos vivendo o avesso do Pentecostes. Quando aconteceu o Pentecostes, os apóstolos falavam na sua própria linguagem, na sua própria língua, e todo mundo que estava ali, e muitos estrangeiros, ouviam na sua própria língua. Hoje não, hoje a gente vive uma epidemia de muita gente falando e pouca gente se entendendo, né? O nosso querido e saudoso Rubem Alves dizia que nós temos muitos cursos de oratória e poucos de escutatória, né? E nós temos que exercitar esse escutar, porque é isso que nos humaniza, a conversa com o outro, o encontro com o outro, que nos torna pessoas capazes de ter empatia, ter comunicação real com o outro. E aí, o que o Eduardo falou, pego carona na resposta dele, hoje todo mundo fala, pouca gente escuta. E fala de si. E fala de si, Só, exatamente. Né? Palestrinha, né? Palestrinha. Só que aí as pessoas também, parece, numa época agora de tecnologia, igual nós estávamos falando, tecnologia para tudo, nós estamos desaprendendo o básico. Não é, Eduardo? Exato. Na verdade, o que a gente percebe? Muitas pessoas, ao invés de diálogo, elas estabelecem dois monólogos, né? Então, duas pessoas falando, aparentemente estão se comunicando, mas quando o outro fala, eu já estou aqui preparando, eu não estou prestando atenção na sua fala, estou preparando a minha resposta, né? A gente já cria, antecipa uma possível resposta e com isso a gente emudece o outro. A gente deixa de ouvir, deixa de ponderar, deixa de compreender aquela pessoa e passa a compreender apenas aquilo que eu quero dizer para ela, o que torna diálogos de surdos e mudos, né? Na verdade, mudo não, a gente fala muito, a gente fala bastante, né? Mas deixa de ouvir aquilo que é a linguagem do outro. E eu aprendi com um grande amigo meu uma coisa interessante: quando você tem uma discussão, um debate e há uma diferença de opinião, considere sempre a possibilidade de você ser um idiota. A palavra é pesada, mas é isso. De você estar errado. E nesse mundo tão polarizado que a gente vive, em todos os sentidos, mas especialmente no mundo político, né,
a gente ficar dentro da nossa própria bolha, fechado da nossa própria bolha, se satisfazendo com aquilo que nos agrada, que nos interessa, pode nos privar de compreender, de ver pelos olhos do outro, da outra pessoa. Entrando mais dentro do Instituto Amai-vos, eu achei interessante porque é uma plataforma e uma ONG que funciona online. Isso. É a primeira, se eu não me Primeira engano, do Brasil. Que Totalmente. funciona, que tem todo o material ali online, são vídeos do Eduardo, vídeos de vários especialistas, né, e profissionais que estão ali falando sobre assuntos que estão aí no seu dia a dia, que fazem parte do nosso emocional e da nossa prática, né, de lidar com o outro. E além disso, você tem também um momento de conversar. Sim. Porque existe na igreja, né, esse momento de estar com o padre, né, de confessar, de conversar. O sacerdote, ele tem também essa imagem de ser um amigo, né? Ele traz esse acolhimento para a pessoa, né? O Instituto, de certa forma, promove esse momento. E ele amplia esse leque. Né? Então nós temos lá, tem o padre online, você pode conversar com ele ao vivo, online. Que é um padre de verdade. É um padre de verdade. Não é chat GPT. Não é chat GPT, não. É um padre. A gente está falando online, é importante a gente dizer isso aqui. É um padre mesmo, um jesuíta amigo meu. Mas nós temos um sheik árabe, nós temos um representante das religiões afro, nós temos pastores, o pastor Henrique Vieira participa conosco. Né? Então tem um amplo leque, tem para pessoas que não têm religião, para pessoas que não creem. Né? Então a nossa plataforma tem como base, a palavra plataforma é muito bem utilizada, como base a experiência amorosa. Se você ama, é conosco que você vai conversar. E haverá sempre uma pessoa disponível para te ouvir. Né? Então é uma experiência riquíssima. Eu já participo desse projeto há mais de 15 anos e tenho convivido lá com pessoas que engrandecem essa possibilidade da gente se relacionar. Amor supõe relação. Quem ama, ama alguém. É por isso que na nossa visão cristã, Deus não pôde ser um só. Ele quis ser trindade, porque quem ama, ama alguém. Deus tinha que ter alguém a quem amar. E a experiência amorosa entre o pai e o filho se expressa no espírito que nos anima, que nos motiva a viver essa vida. E tudo isso que o Eduardo falou agora é tão bonito e me lembra, Eduardo, a ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão, quando você disse as pessoas que estão lá disponíveis para conversar, pelos que não creem, pelos que não acreditam, tem sheik árabe, lembra aquela oração universal, né? Que não só se preocupa. Tem um rabino. Tem um rabino, né? Então é muito, muito bonito isso. Gente, vai participando aí do nosso programa de hoje com a nossa pergunta do dia. Você sabe ouvir o outro? Nós estamos perguntando isso hoje. Aí você responde no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179, tá bom? O Tribuna Livre vai fazer um rápido intervalo. Eduardo Machado continua aqui com a gente. Voltamos já já. De volta com o Tribuna Livre, hoje conversando com o escritor e educador Eduardo Machado. Você sabe escutar o outro? Participe com a gente que ainda dá tempo, tá bom? Lá no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Programa muito bom hoje, viu, Adriana? Pois é, e até porque a gente está discutindo essa questão do ouvir e do escutar. A gente fala aqui de novo, a gente falou no bloco anterior, mas você que está acompanhando agora e chegando agora conosco, né? Por que a gente está frisando muito a palavra escutar? Porque pressupõe uma ação, é algo ativo, né? Você estabelece um vínculo, não é simplesmente ouvir. Ouvir é um ato passivo. Então a gente está aqui trabalhando a proposta de escutar, de realmente você fazer algo para o outro. A gente está no Setembro Amarelo, Eduardo. Setembro Amarelo fala da saúde mental. Exato. E a gente traz, e a gente conversou com tantos especialistas sobre depressão e tantas outras questões relacionadas ao emocional, e todos eles falam a importância, né, de escutar o outro. A pessoa primeiro falar, e quando a pessoa fala, já é um grande progresso. Se você encontra alguém que escuta... Tem um exemplo, uma metáfora que pode nos ajudar a compreender isso. Você pensar na seguinte cena: eu ouvi um barulho na cozinha.
O senhor pode ter ouvido uma panela caindo, um barulho de uma torneira se abrindo. Eu escutei minha mãe chamando para o almoço. Né? Vem toda uma carga afetiva, o sabor. Quem está nos ouvindo e vendo agora, talvez tenha sentido o sabor de comida de mãe. Eu senti o cheiro. Senti o cheirinho da cozinha e tal. Há todo um processo de afetos que estão estocados em nós, que vem à tona quando a gente se dispõe a escutar. E nós precisamos de mais disso. Né? Você falava aí do Setembro Amarelo, que fala dessa questão da depressão e também da prevenção ao suicídio, que é uma tragédia em todos os sentidos. Segundo estatísticas que são minimizadas, no Brasil são 32 pessoas por dia que cometem suicídio. Né? E cada uma dessas pessoas esconde uma tragédia familiar, um sofrimento que não tem tamanho. Quer dizer, e é preciso que a gente esteja atento àquilo que fala, às vezes sem palavras, né? São gestos, é uma tristeza permanente, é um afastamento. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a solidão. Quando as pessoas mergulham na solidão, elas tendem a viver essa experiência profunda da desumanização. Né? Então é preciso que a gente aprenda ou reaprenda a escutar no sentido de estar atento, né? De perceber nas pessoas, nos sinais que elas dão, essa experiência desumanizante que é a solidão. O Maurício lá de Birité, Léo e Eduardo, ele fala exatamente isso. Hoje está cada vez mais difícil as pessoas ouvirem, né, escutarem os outros. Aí ele diz, as pessoas se calam e aí afundam na depressão. Olha, uma das expressões disso, um exemplo interessante disso é o tal do Twitter, a praga do Twitter, que hoje é o X, né? Isso. Que limitou a um parágrafo a comunicação entre as pessoas. Nós já vivemos um mundo ansioso, um mundo que tem pressa para tudo, né? Pressa, inclusive, para poder acabar logo o assunto e partir para outra tarefa, tarefas e tarefas, né? Um mundo que produz cada vez mais pessoas robotizadas. Sentar-se, ouvir, olhar nos olhos, acolher o outro, acolher como um todo, né? É um exercício que nos humaniza. E nós precisamos demais dar conta dessa questão da humanidade, desse mundo que está criando cada vez mais robôs. E a questão da humanidade seria que todos nós falássemos a mesma língua. E a linguagem universal não é o Esperanto, é o amor. Né? Amor em qualquer língua, em qualquer expressão, você se entende amorosamente com as pessoas. Ninguém passa impunemente pela experiência de se sentir amado. Eu, como pai, por exemplo, eu tive a ilusão em um determinado momento que eu ia dar conta de fazer meus filhos passarem pela vida sem sofrimento, protegê-los de tudo, criar uma redoma ao redor deles. Não, eles vão passar pelo pacote completo que a vida nos oferece para todos. Uma coisa vai torná-los capazes, capaz de torná-los resistentes a essas dificuldades, a experiência amorosa. Quem se sente amado, dá conta. A Edneia de Venda Nova está falando aqui, realmente eu acho que o mundo de hoje faz isso. Ninguém tem paciência para escutar. E a pessoa só pensa em si, é o que a gente falou muito, né, da palestrinha. A pessoa só fala em si e não tem tempo realmente para escutar o outro. E às vezes é só escutar mesmo. Não precisa falar nada, né, Eduardo? Já aconteceu muito comigo. Não é nada demais. Já aconteceu muito comigo. 42 anos na sala de aula, quantas e quantas vezes... Depois da aula, um aluno no final da aula, professor, posso conversar com o senhor? Pode. Eu sentava lá, falava, e eu escutava, só escutava. No final, nossa, professor, que bom, você me ajudou muito. E eu não falei nada, eu escutei. Né? Quando a gente ouve essa crítica, como essa nossa telespectadora fez agora, pode parecer que a gente está tendo uma visão pessimista do mundo. Não, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Na verdade, eu sou, como diz o Ariano Suassuna, um realista esperançoso. O otimista demais, ele pode ser ingênuo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Não, e acredito que esse olhar esperançoso é que nos move. Né? Sem esse pessimismo, sem ingenuidade, né? Mas um olhar que nos torna capazes de ver o mundo como uma possibilidade permanente de acolher o outro e de se sentir acolhido pelo outro. Eduardo, vamos só passar aqui o Instagram do Contém Amor, viu, gente? @Contém Amor.
e o @Amai-vos também. Isso. Então tem os dois e tem também do Eduardo Machado, que aí você pode acompanhar. E eu sugiro que você acompanhe. @Eduardo Machado, tá lá no Instagram também, Tamo no lá. Facebook, né, Eduardo? Bom, Pois é. quando o Eduardo vem aqui no programa. Eu quero ele sempre aqui. Nós vamos combinar, viu, Nós Eduardo? vamos combinar, vamos trazer ele mais vezes. De 15 em 15 dias, nós vamos ver. Eu nós aqui me vamos- sinto em casa. Pois é. E em família. E você bom se ouvir emociona, isso. eu me emociono, e aí a gente faz uma terapia em grupo, e aí funciona bem, tudo A gente junto. se escuta. A gente se escuta. Exatamente. Exatamente. Eduardo, é isso. muito obrigado mais uma vez Obrigado a vocês, meus por atender queridos. o nosso pedido, pela gentileza de vir aqui no Tribuna. É sempre uma alegria. E nessa Alegria casa toda nova, né? nossa, a casa é nossa. Tá linda, não tá, Eduardo? Tá ótimo. Nossa, eu tô encantado com isso aqui. Eduardo vai conhecer, gente, a casa daqui a pouquinho. O Tribuna vai ficando por aqui. Segunda-feira, a partir de 11 horas da manhã, nós voltamos na América FM 107.1, na TV Horizonte, no YouTube, youtube.com/TV Horizonte.oficial e também no aplicativo Vox, tá? Vai lá, baixa o aplicativo, você pode acompanhar toda a programação da Rede Catedral e assistir os nossos programas. Daqui a pouquinho, esse programa aqui com o nosso Eduardo Machado vai estar lá, tá certo? Tá chegando agora o Rede Notícias, já, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Adriana. Bom final de semana para nós. Bom fim de semana também, uma excelente semana que vai começar, que nós possamos estar juntos novamente, viu, Com Léo? muita paz e alegria. É isso. Tchau, gente, até segunda.